Graça e paz. Sejam mais uma vez bem-vindos à Escola Dominical da Igreja da Cidade de Luanda. Para continuar a ter acesso às nossas mensagens do ensino da palavra e do que nós ensinamos durante a Escola Dominical, subscreva o nosso canal RCCG Luanda TV. Também dê um clique ao sininho que aqui está para poder receber as notificações das nossas mensagens e também poderá nos acompanhar nas páginas do Facebook e do Instagram RCCG Luanda. Para hoje temos mais um tema para esta lição, para esta aula. Hoje falaremos sobre a felicidade conjugal. É um tema abrangente, é um tema que inclui família, inclui aquilo que é sagrado da parte do Senhor. A palavra do Senhor diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios capítulo 5, versículo 18. Falar de família, falar de felicidade conjugal, não existe uma fórmula mágica que nós poderemos usar para ter os resultados desejados, mas existe um conjunto de princípios e fundamentos que nós devemos adotar em nossos relacionamentos, no nosso casamento, que poderá, a médio e longo prazo, surtir efeitos desejados. Poderemos alcançar a felicidade. E para a lição de hoje, nós partilharemos o conhecimento concernente a fundamentos e elementos da felicidade conjugal. E para hoje gostaria de partilhar convosco, em primeiro lugar, a fundação para a felicidade conjugal. Gostaria de partilhar convosco estas fundações. Temos aqui alguns pontos que iremos partilhar ao longo desta aula de hoje. 10 pontos. Em primeiro lugar, gostaria de falar da veracidade do voto do casamento. Muitos de nós, casados há 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5, 1 ano, já nos esquecemos do voto que nós fizemos no dia que nós casamos, que são aqueles famosos votos: na pobreza e na riqueza, na tristeza e na alegria, na doença e na saúde, até que a morte nos separa. Mas, infelizmente, muitos de nós não nos lembramos, mas esses são votos que nós devemos nos lembrar todos os santos dias da nossa vida. Devemos fazer de tudo para aplicar esses votos no nosso casamento, no nosso relacionamento, para alcançarmos a felicidade desejada. Neste ponto, gostaria de dizer o seguinte: a veracidade do voto do casamento desempenha o seu papel no casamento, independentemente do facto do seu cônjuge desempenhar o seu papel ou não. Há coisas que nós às vezes esperamos que o outro faça para que nós possamos também fazer. Mas no relacionamento não é assim. Nós devemos desempenhar firmemente o nosso papel. Independentemente se o nosso esposo faz ou não faz, nós devemos desempenhar de tal forma que possamos o cultivar e cativá-lo que ele faça. Mas aqui, concernente a este ponto, os votos são muito importantes. São coisas muito sérias. No livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4, versículo 6, nos diz o seguinte: quando nós fizermos um voto, devemos cumpri-lo sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer votos do que fazer e não cumprir. É fundamental que nós saibamos isso. Os votos é para serem cumpridos e devemos nos lembrar sempre dos votos que nós fizemos na altura em que nós tomamos a decisão de dar este passo. O segundo ponto da fundação para a felicidade conjugal é a sabedoria de Deus. A sabedoria para uma relação feliz no casamento vem de Deus. Sabe que a sabedoria é fundamental. A palavra do Senhor, o rei Salomão nos aconselhou no capítulo 1, versículo 7, que o temor ao Senhor, do Senhor, é o princípio de todo o conhecimento. Há 3 elementos fundamentais que eu gostaria de partilhar convosco. Está também no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 3, que diz o seguinte: pela sabedoria a casa é edificada. Neste capítulo e neste versículo fala de 3 elementos: da sabedoria, do conhecimento e do entendimento. Pela sabedoria a casa é edificada, pelo conhecimento se encha de alegria todos os passos e com entendimento alcança tudo aquilo que nós podemos fazer. Então, é fundamental que haja esses elementos no nosso casamento para podermos atingir a felicidade conjugal: sabedoria, conhecimento e entendimento. E aqui, Provérbios capítulo 4, versículo 5 a 6, nos diz o seguinte:
Procura obter a sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem dela se afasta. Não abandona a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. A sabedoria vos fará ultrapassar vários desafios. A sabedoria vos fará com que vocês consigam eliminar barreiras que têm surgido nesta caminhada enquanto marido e mulher. O casamento é uma instituição de altos e baixos, mas é possível atingir o sucesso caso nós estejamos disponíveis a implementar constantemente esses princípios. O terceiro ponto, a terceira fundação que eu gostaria de partilhar convosco é sobre o perdão. Numa aula passada nós falamos aprofundadamente sobre este tema, o perdão. A necessidade de praticar o perdão avançado e ser bondoso uns com os outros é fundamental no casamento. E a referência que eu tenho para vocês na aula de hoje está no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 3, versículo 4. Devemos praticar o perdão todos os santos dias. Jesus disse que nós devemos perdoar 7 vezes 70 ou 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Mas isso não é durante o nosso casamento. Isto está a dizer diariamente. Nós devemos ter essa disponibilidade, perdoar 7 vezes 70, 70 vezes 7. Todos os santos dias, este ensinamento, este princípio deve se renovar em nós. Devemos estar disponíveis a perdoar. Nós falhamos, somos humanos. O cair é humano, mas temos um Deus que está sempre disponível a nos ajudar a levantar. Então, a fundação do perdão é fundamental existir dentro do seu, dentro do meu casamento. O quarto ponto da fundação que eu gostaria de partilhar com os irmãos é romance e intimidade. Estes unem o amor. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 15 a 20, que foi o verso que nós lemos no princípio, e diz também no livro de 1 de João, capítulo 3, versículo 18, esta farei a leitura. Filhinhos, não devemos amar apenas de palavras, mas em atos, em ações e em verdade. Sabe que o amor não é um sentimento que devemos constantemente expressar apenas. O amor é um sentimento que nós devemos demonstrar com atos e ações. Quem ama, Paulo diz que também na sua palavra, na palavra do Senhor, que quem ama perdoa, quem ama, o amor é paciente, é bondoso, mas é um sentimento que nós devemos demonstrar todos os santos dias na mulher da nossa mocidade, na pessoa que nós escolhemos para viver conosco até que a morte nos separe. Então, o romance e a intimidade une o casal. O romance e a intimidade têm que estar presente, não apenas por palavras, mas por atos e ações. O quinto ponto nesse estudo que nós estamos a fazer hoje tem a ver com definir limites com amigos e terceiros, todos alheios ao seu casamento. Aqui é muito importante que nós saibamos definir isto. O casamento é uma instituição de 3 pessoas. O casamento é uma instituição do homem, da mulher. Existe uma figura principal e central que tem que existir em nossos relacionamentos: Deus. Quando nós envolvemos terceiros dentro do nosso relacionamento, a probabilidade de nos afastarmos é muito grande. Quando envolvemos no sentido de não ajudarem, mas às vezes envolvemos sem querer e atrapalha. Tudo aquilo que atrapalha dentro do seu casamento, dentro dessa instituição sagrada, lhe aconselho nesta aula a remover dentro do seu casamento, a remover dentro da tua relação. O que deves te esforçar em fazer é trazer Deus no centro do seu relacionamento, no centro do seu casamento. E vos garanto, Ele vos dará a sabedoria necessária, Ele vos dará a ponderação, Ele vos dará a capacidade e a habilidade de ultrapassarem vários desafios que vocês vão enfrentando todos os santos dias. E para este ponto 5, gostaria de lhe aconselhar a ler o livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 28, onde encontrarás um conselho que, se aplicado, poderá ajudar a ultrapassar certos desafios.
O sexto ponto que eu gostaria de partilhar convosco nesta aula é a resolução de conflitos. É sempre importante resolvermos os nossos conflitos de uma forma saudável. É um ingrediente para um casamento feliz, porque não há vencedor nenhum nas nossas brigas, nos nossos conflitos. Quando um casal está em conflito, aconselho a tentar encontrar aqui ferramentas necessárias para a resolução desses conflitos, porque não há vencedor, não há quem ganhará, não, porque nós não somos competidores, nós pertencemos à mesma equipe com o objetivo de alcançar o mesmo objetivo, a felicidade, a prosperidade, o sucesso dentro da nossa instituição do casamento, dentro do nosso relacionamento. O sétimo ponto que eu gostaria de partilhar convosco é a inteligência financeira. Isto tem sido um grande desafio e tem sido um grande desafio e ao mesmo tempo tem sido um obstáculo para muitos casais, a questão financeira. É fundamental que nós busquemos conhecimento para adotar dentro do nosso casamento. Por exemplo, há muitos casais que não têm um orçamento familiar. É fundamental ter o orçamento familiar, é fundamental planificar. Há muitos casais que não têm conta conjunta. Isso tem sido um grande problema, porque muitas das vezes nós não somos imortais. Quando alguém parte para a eternidade, deixa a família numa situação difícil, porque a família não sabe aonde buscar, aonde está. Vivemos às vezes o presente, nos esquecendo que existe um futuro. Então é fundamental que nós busquemos inteligência financeira para ultrapassar para podermos implementar este fundamento dentro do nosso casamento. E aqui deixarei 2 livros, 2 passagens para ler. Uma está em Lucas capítulo 14, versículo 28, e a outra está em Provérbios capítulo 18, versículo 15. Nós falamos muito de Provérbios porque é um livro de sabedoria, é um livro de instrução. O nono ponto, o nono fundamento: aprecie o seu cônjuge, o seu parceiro. Aqui falarei de algo que está no livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 1 e versículo 7. Diz o seguinte: como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Nós devemos apreciar a nossa parceira. Devemos apreciar o nosso parceiro. Nosso trabalho não é desmotivá-la, não é colocá-lo embaixo, não é colocá-lo embaixo. O nosso trabalho é ajudá-la a se erguer, a se levantar, porque todos nós temos um propósito dentro de nós. Deus nos fez, nos concebeu com um propósito. E o nosso trabalho enquanto parceiro é ajudar um ao outro para que Deus possa revelá-lo, para que possamos descobrir qual é o propósito que nós temos enquanto marido e mulher, enquanto pessoas que estão de passagem nesta terra. O 10º ponto é as questões sexuais. Isto é um fundamento que nos remete a um outro debate, mas tem que ser tratada com muita sensatez, com muita sabedoria, com muito conhecimento. Paulo diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, mas o capítulo todo ele fala sobre o casamento. No capítulo 5 ele dá um conselho muito interessante: não se recusem um ao outro, excepto por mútuo consentimento, durante um certo tempo para se dedicarem em oração. E enquanto está a se dedicar em oração, depois desse período, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Deixa dizer, dentro do nosso casamento nós não somos inimigos, nós só temos um inimigo: Satanás e os seus demônios. Estes são os nossos grandes inimigos. Nós somos parceiros e juntos devemos ultrapassar os obstáculos e as barreiras. Falei dos fundamentos e agora falarei rapidamente dos elementos de felicidade conjugal contínua. Alguns ingredientes para a felicidade em uma relação matrimonial é o que falarei aqui agora. O primeiro ingrediente: a oração. A oração e ter comunhão. Livro de Mateus, capítulo 18, versículo 19, nos diz: se 2 de vocês concordarem na terra em tudo, se nós concordamos na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por vocês, por meu Pai que está nos céus. Nós devemos orar como casal, devemos buscar a Deus juntos, devemos ter comunhão juntos.
Este é um elemento fundamental, é um ingrediente fundamental para atingir a felicidade conjugal. Eu entendo que nem sempre o casal, a mulher por vezes é crente, o esposo não é, o esposo é crente e a mulher não é. Mas Paulo também nos aconselha mesmo no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 12, Paulo nos aconselha dizendo que, neste versículo em diante, que o homem crente ou o homem não crente, por intermédio da sua esposa crente, poderá se converter. A mulher crente, por intermédio da sua crença, poderá ajudar o seu esposo. Salomão nos aconselha no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, que a mulher sábia edifica o seu lar e a mulher tola com as suas próprias mãos destrói. Então, aqui a oração nos ajuda, a oração nos dá, às vezes, a habilidade de identificarmos aquilo tudo que deve ser removido dentro do nosso relacionamento. Então devemos buscar a Deus, devemos nos apoiar um ao outro para que oremos juntos, testemunhemos, que façamos comunhão. Um outro elemento, sempre devemos dar glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz que em tudo devemos dar graça a Deus. O terceiro ponto é treinar os seus filhos no caminho de Deus para ter descanso na mente. Aqui nesse ponto, a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 5, ensinai a criança o caminho em que ela deve andar, para que quando ela for grande não se desvie. É fundamental que nós eduquemos os nossos filhos. As crianças pertencem ao Senhor, mas Deus deu-nos esta oportunidade de sermos pais, de sermos mãe. Então, vamos educar os nossos filhos para que tenhamos descanso na nossa mente. O quarto ponto, faça seu companheirismo ilimitado. Deus, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24 a 25, ele diz aí uma passagem muito interessante. O homem deixará pai e mãe e unir-se à sua esposa. Nós somos um. Devemos ser os melhores amigos, os melhores companheiros, os melhores parceiros em quase tudo. O último ponto e elemento é alcançar o céu, deve ser o objetivo final do casal. Disse que a salvação é individual, mas nós devemos nos ajudar para que nós, enquanto casal, possamos alcançar a eternidade, alcançar o céu. Tarefa é uma lição, é normal darmos tarefa. Identifique no seu casamento, identifique no seu relacionamento 10 elementos de problemas conjugais. Nós estamos cá, sempre disponíveis, podemos receber a sua mensagem, pode seguir na nossa página, pode mandar a sua contribuição. Nós queremos que com o seu esposo, com a sua esposa, escreva quais são os 10 elementos de problemas conjugais. Havendo alguma dúvida, a liderança da igreja, o pastor está sempre disponível para poder receber e fazer a consulta pastoral. Muito obrigado por atender a lição, a aula de hoje. Contamos consigo na outra lição, teremos um outro tema. É sempre um prazer, nós somos a igreja da cidade de Luanda, estamos aqui para lhe servir. Que a paz do Senhor esteja consigo, com seu casamento, com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, e que a graça de Deus possa lhes cobrir todos os santos dias. Que Deus possa lhes abençoar e lhes guardar, que possa fazer resplandecer o seu rosto sobre vocês e vos dê a paz. Deus vos abençoe, amado. Até a próxima lição.